dito isto, abra sua Bíblia, por favor, livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Livro escrito pelo rei Salomão, o livro de Eclesiastes. Todos encontraram? Você pode fazer a leitura, Diácono, por favor? Consegue ler? Sim, do 15 ao 29. Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 29. Amém, gente? Amém. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem nunca peca. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Obrigado, Deus, pela leitura da tua santa palavra. E o que nós te pedimos a partir deste momento, Senhor, é que teu Santo Espírito nos dê a iluminação necessária, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, Senhor. O que nós precisamos é do teu entendimento, o entendimento correto das Escrituras Sagradas, para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Tira-nos, Senhor, da nossa zona de conforto e coloca-nos, ó Pai, no centro da tua vontade, Deus, porque essa é a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Pai Celestial, para nós que somos os teus filhos. E assim, ó Pai, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Imagine uma realidade bem bacana. Você mora numa casa muito confortável. Você tem uma família exemplar. Você tem um bom emprego que paga muito bem. E você só trabalha de segunda a sexta. E você, quando pega o seu carro novo para ir trabalhar, você nem pega trânsito, porque as avenidas da cidade não tem engarrafamento, são muito tranquilas. Todos os semáforos que você passar, todos os cruzamentos, o semáforo vai estar aberto para você.
Você não vai ser multado no trânsito. Você vai chegar no supermercado no final de semana e você vai fazer as compras de mês que vai dar para você passar um semestre e ainda vai sobrar alimentos. Você vai poder pagar todas as suas contas do mês e ainda vai sobrar dinheiro para você poder comer nos melhores restaurantes da cidade. Você vai criar um cachorrinho bem bonitinho, daquele que custa os olhos da cara. Você vai ter aquela piscina grandona com água aquecida, que você pode tomar banhos confortáveis à noite mesmo. Aí depois você vai entrar no seu banheiro, naquela sua suíte presidencial, e tem aquela banheira grandona, cheia de espuma para você descansar do dia de trabalho. Aí depois você vai vestir o roupão, você vai entrar no seu quarto e vai ter aquele ar-condicionado no 15, quase caindo pele de gelo. Aí do lado da sua cama vai ter aquele frigobar com aquele suquinho de laranja bem gostoso. Aí depois você vai lá, mexe no micro-ondas, vai ter um lanchinho bem confortável e você vai dormir a noite toda naquela cama. Não é nem king size, é ultra size. Ei, quem é que não queria uma realidade dessa? Eu nem preciso perguntar, porque eu já sei a resposta. Você vai ser pós-doutor em Harvard, no MIT, e você vai ser um profissional mais reconhecido na sua área. Eita, Jesus! Todos nós queríamos ter uma realidade dessa, sim ou não? Mas essa é a realidade desse mundo que nós vivemos? Mas está longe demais. Bom seria, meus irmãos, se o mundo fosse desse jeito, mas está tão longe. Alberto, tem muito trânsito. Tem muito semáforo daqui para Manaíra, Elisângela. Tem motorista que é nervoso, estressado. Nem tem moto que fica andando no corredor, né? Beijo. O sol lá em cima do telhado nem é quente, né? Meus irmãos, o mundo que nós vivemos, infelizmente, não é esse que eu acabei de descrever para vocês. O mundo que nós vivemos foi comprometido, foi corrompido pelo pecado. Bom seria, Luciana, que o dia fosse bem tranquilo, que não tivesse que se preocupar com as contas, mas as contas tentam me chegar todos os meses. E parece que o mês tem mais dias do que o salário comporta. É a realidade que nós vivemos, meus irmãos. E o sábio Salomão, que viveu há quase 3.000 anos atrás, também chegou a essa conclusão. E olha que ele nem andou de automóvel como nós andamos. Ele nem pegou um ônibus cheio. Ele nem teve que se preocupar em ir ao supermercado. E parece que todas as vezes que nós vamos, o preço sempre dá uma alteradazinha. E nunca altera para baixo. Só altera para cima. E Salomão chegou a essa conclusão, meus irmãos. Salomão viu que o mundo, essa vida debaixo do sol, é mais complicada do que os filmes de Hollywood descrevem para a gente. E aí as meninas, as mais jovens, observam aqueles cavalheiros, aqueles homens que vêm montados no cavalo branco, aqueles príncipes, que quando chega numa poça de lama, Jeane, ele tira aquela capa dele bacana para a mocinha não sujar o salto da sua sandália. Eita, mas na vida real tem funcionado assim? O príncipe às vezes parece que virou o Shrek. Às vezes funciona desse jeito. E veja, versículo 15,
Salomão vai nos dizer uma coisa muito interessante. Eu já vi de tudo nessa vida. E olha que ele nem foi a uma dessas praias que nós vamos de vez em quando para ver o desmantelo. Mas Salomão disse: eu já vi muita coisa nessa vida. Vi um justo que morreu apesar da sua justiça. E vi um ímpio que viveu muito tempo apesar da sua impiedade. Veja que doidiça que Salomão está descrevendo para você e para mim. Ele viu um justo que viveu pouco tempo, mas ele viu um ímpio que viveu tempo demais. E não é assim que nós estamos vivendo também nos dias de hoje? Vocês já pararam para perceber, meus irmãos, que há muitos homens maus em todos os setores da nossa sociedade? E que às vezes a gente pensa que essas pessoas más estão se dando melhor do que aquelas pessoas que são justas. Parece que essas pessoas que são desonestas, para essas, parece que o crime compensa. Porque fazem, aprontam, e com elas não acontece nada. Aí, vez por outra, nós pegamos um político que é preso, mas isso é uma raridade, isso é um ponto fora da curva. Isso é uma exceção, meus irmãos. Infelizmente, o que nós temos visto em nossa realidade, em nossa sociedade, é que muitas vezes o crime tem compensado. E as pessoas que fazem coisas erradas, parece que a justiça não as alcança. Por outro lado, nós temos observado também que há muitas pessoas que andam conforme a vontade do Senhor, e parece que para essas pessoas a mão da justiça é mais pesada. A espada da justiça parece que pesa mais no ombro do justo do que no ombro do ímpio. Aí você observa cristãos em alguns países, inclusive países vizinhos ao nosso, que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Você observa cristãos ali no Oriente Médio, que têm tido os seus pescoços, as suas cabeças cortadas, porque confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E isso muitas vezes entristece o nosso coração, meus irmãos, porque parece que nós estamos sendo penalizados porque fazemos a coisa certa. Isso parece que tem acontecido para o povo de Deus. Parece que existe uma punição por fazer a coisa certa. Quando nós observamos, por exemplo, países vizinhos aqui como a Colômbia, ou países um pouco mais distantes como a Coreia do Norte, onde o Evangelho é proibido de entrar, países comunistas, que é mais fácil você negar a Cristo e talvez você seja reverenciado por isso, do que quando você confessa que você é um cristão. E aí, meus irmãos, para algumas pessoas isso pode servir de desânimo, de desmotivação, mas eu queria lembrá-los, e que você não se esqueça disso, que essa é a realidade que nós nos encontramos, nesse mundo que foi manchado pelo pecado, nessa vida debaixo do sol. E quando Salomão observa isso aqui, ele nos faz, meus irmãos, duas advertências, e que talvez numa primeira leitura você possa interpretá-las de forma equivocada, porque Salomão vai dizer duas coisas para a gente aqui nos versículos 16 e 17, que na primeira observação, Daniel Cleide, pode parecer loucura, hipocrisia de Salomão. Ele vai dizer: olha, não seja justo e sábio demais, e também não seja ímpio demais. Você lendo dois versículos como esse, Cícera, parece, rapaz, Salomão, será que endoidou? Salomão vai dizer: olha, não seja justo e sábio demais, não seja santarrão demais, mas também não seja ímpio demais, não seja desmantelado demais também.
Aos olhos do mundo, isso parece aquela comparação que muitos fazem. Olha, tem equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem seja crente demais, e nem seja mundano demais. Mas será que é isso mesmo que Salomão está querendo dizer aqui nessa passagem? Eu garanto a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que não. O que Salomão está nos ensinando aqui nesse texto, olha, não seja uma pessoa demasiadamente justa do ponto de vista da sua autojustificação. E também não seja ímpio demais, no sentido de não seja autodestrutivo. E aí fica mais fácil nós entendermos isso. Eu vou começar com a segunda parte, não seja autodestrutivo. Veja, meus irmãos, todos somos pecadores, amém? Todos somos pecadores, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós vacilamos em algum momento de nossas vidas. Mas uma coisa é você cometer um erro, esporadicamente, uma vez. Outra coisa completamente diferente é você permanecer nesse mesmo erro. Uma coisa é você mentir, outra coisa é você viver mentindo. Uma coisa é você contar você cometer uma falsidade na vida. Outra coisa é você ter uma vida completamente falsa. Uma coisa é você ser mundano, ou ter experimentado em algum momento da sua vida os prazeres do mundo, da carne. O que é totalmente diferente, meus irmãos, de você viver mergulhado no mundanismo, de você viver mergulhado na imoralidade, de você viver mergulhado na pornografia, de você viver mergulhado numa vida desmantelada. Isso sim é ser uma pessoa autodestrutiva. E o que Salomão está dizendo, não seja assim não. Não destrua a você mesmo, meu irmão, minha irmã. Faça isso com você, porque se você faz isso com você, imagina com os outros. Ao mesmo tempo, Salomão vai dizer também, olha, não queira se auto-justificar. Pastor, melhora um pouquinho aí, por favor. Não seja moralista. Porque tem pessoas, meus irmãos, que se consideram acima do bem e do mal. Tem pessoas que se consideram santas demais, justas demais, melhores do que os outros. Naquele sentido, olha, não se aproxime de mim não, aleluia, porque eu sou santo demais, eu sou santa demais. Glória a Deus, porque a minha moralidade está acima de qualquer prova, glória a Deus, e por isso eu não consigo ter convivência com você, porque você é cheio de pecados, eu sou uma pessoa muito pura, muito puritana. Isso é hipocrisia, isso é hipocrisia. Diante de Deus você não pode se justificar com a sua moralidade. Diante de Deus você não consegue se justificar porque simplesmente você é correta, porque você é honesta, porque você não mente, porque você não engana, porque você não rouba. Isso é sua obrigação, mas isso não faz de você uma pessoa mais justa do que alguém que já errou em algum momento na vida e se arrependeu. E isso também não vai garantir a você privilégios diante de Deus. Ser uma pessoa que se auto-justifica diante de Deus, em algum momento, é dizer, Deus, eu sou melhor do que os outros, eu estou abaixo do Senhor, por isso eu exijo do Senhor um tratamento diferenciado, porque eu sou melhor do que os outros. Eu exijo do Senhor uma posição de honra, de privilégio. Eu quero ser exaltado em detrimento dos meus irmãos, porque eu fiz muito mais do que eles. E
Deus vai olhar para você e vai dizer: você não entendeu nada ainda. Você não aprendeu nada. Meus irmãos, o fato de nós fazermos as coisas corretas faz com que nós tenhamos o direito de exigir alguma coisa de Deus? Absolutamente não. Por mais correto que você seja, sabe o que é que você vai ter de privilégio da parte de Deus? Nada. Nada. O fato de você ser obediente e temente a Deus é nada mais, nada menos do que sua obrigação como servo de Deus, como filho de Deus. Mas isso não garante a você que você vai ter privilégios no céu, viu? E nem vai garantir também a sua salvação. E se alguém pensou nisso, tire seu cavalinho da chuva. Porque a sua obediência a Deus não é porque você vai conseguir a sua salvação, mas a sua obediência a Deus é um reflexo da sua salvação. Porque Cristo já te salvou, então você demonstra a sua salvação sendo obediente e temente a Deus. Então o que Salomão vai dizer: não queira se auto-justificar, mas também não queira se autodestruir. E o versículo 18, Salomão vai dizer uma coisa muito interessante para você e para mim. Olha, quem é temente a Deus evita esses dois extremos. Por isso, retém uma coisa e não abra mão de outra. Não abra mão da sua obediência e do seu temor a Deus, mas também não abra mão de fugir de uma vida de impiedade, de uma vida de transgressões, de uma vida pecaminosa, de uma vida mundana. Fuja desse tipo de situação. A pergunta que eu faço para você nessa noite: qual é a sua vulnerabilidade aqui nesses dois extremos? Qual é o ponto nevrálgico aqui para você? Você é aquele autodestrutivo ou você é aquele que se autojustifica? Porque o sábio Salomão, na sua experiência de vida, sendo um homem muito sábio, ele vai dizer para você e para mim nesta noite: fuja desses dois extremos. Agora sim, seja temente a Deus. Seja temente a Deus. Porque tem aquela pessoa que gosta, parece que sente prazer em se destruir, meus irmãos, minhas irmãs. Parece que só consegue viver tranquilo quando está totalmente afundado no lamaçal de pecados. Porque se botar só o nariz para fora, parece que sai da zona de conforto. E tem pessoas também, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, sabendo a natureza pecaminosa da pessoa, parece que dá uma rédeazinha bem curtinha. Dá ali no interior, Alberto, aquela cordazinha que colocava no bode, na cabra, um cabrestozinho, né? Parece que Deus coloca um cabresto bem curtinho em algumas pessoas. Porque Deus sabe, diácono Marinho, que se der brecha para a pessoa se empurra no meio da lama e se atola todinha. E Deus, conhecendo o seu coração, Ele não dá muita brecha para você não. Aí às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que a minha vida vive sempre apertada? Por que parece que eu estou sentindo que Deus está sempre dando um arroxo na minha vida? É porque Deus conhece teu coração. É porque Deus sabe que se deixar você caminhar pelas suas pernas, você vai trançar uma na outra e você vai fazer bobagem na vida. E você vai se arrebentar todinha. Por isso Deus te traz numa redezinha bem curtinha. E isso demonstra também o amor e o cuidado de Deus para a sua vida, viu? Entenda que a pedagogia de Deus é diferente do que o mundo ensina. A pedagogia de Deus é fantástica, meus irmãos. E Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele sabe que o mundo que nós vivemos é um mundo contaminado pelo pecado. E para viver nesse mundo contaminado pelo pecado, sabe o que é que nós precisamos? Sabedoria. Qualquer sabedoria, pastor? Não, sabedoria que vem do alto.
Mas pastor, todos são sábios? Nesse mundo caído, é mais importante dinheiro ou sabedoria? E o versículo 19 vai dizer isso. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade protegida, fortalecida, guardada por 10 valentes. Aí, lendo esse texto, meus irmãos, eu fiquei pensando, rapaz, imaginou guardar uma cidade todinha com 10 valentes? É muito. Aos olhos dos irmãos, 10 valentes é muito? Acontece que quando nós observamos esse numeral 10 aqui, ele nos dá uma ideia, meus irmãos, de completude, de perfeição. E o que esse sábio homem Salomão está passando para você e para mim nessa noite? Olha, a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por um número muito grande de valentes, por um exército muito poderoso. E se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, no versículo 12, Salomão já tinha dito que a sabedoria protege a vida do homem. E agora Salomão está dizendo que essa mesma sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por um exército muito forte. Olha que bacana, meus irmãos. Mais importante do que bons cargos, mais importante do que influência, mais importante do que riquezas, é ter sabedoria de Deus. O que nós precisamos nos perguntar então? Pastor, há muitos sábios nessa terra manchada pelo pecado? Há muitos justos que são sábios diante das situações complicadas? E esse mesmo Salomão responde no versículo 20, Daniel, por favor. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Há quantos justos? Nenhum. Há quantos sábios? Perfeitamente sábios? Nenhum. Não há nenhum justo, ninguém que se auto-justifique debaixo do sol. Não há ninguém que possa dizer, eu sou completamente sábio, porque todos pecaram e não há quem faça o bem. Foi assim que nós abrimos o culto nessa noite, quando o salmista no Salmo 14 vai dizer, olha, não há quem busque a Deus e não há quem faça o bem. Então, meus irmãos, essa ideia de autojustificação, ela implode nesse momento, porque não há quem pratique o bem, não há quem não peque. Mas eu sei também que você vai dizer, pastor, não tem ninguém bom não tem ninguém que faça bondade não nessa terra. Talvez você possa dizer, pastor, eu conheço pessoas que nem crentes são, que são pessoas honestas, que são pessoas decentes, que são pessoas direitas, que são pessoas que pagam seus impostos normalmente, só não crê em Deus. Muitas vezes melhor do que muitos crentes por aí afora, Diabo e Maria. Mas o que eu queria dizer para você é que talvez, meus irmãos, minhas irmãs, talvez você não seja tão mal, tão ruim quanto você deveria ser. Será que eu posso ouvir um amém aqui? Amém. Talvez você não seja tão ruim, tão mal quanto você pode ser. E a gente consegue dar um amém por isso. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, você que não é tão ruim quanto poderia ser, você também não é tão bom o quanto deveria ser. Aí dizer amém por isso é difícil, pastor. Você também, meu irmão, minha irmã,
você não é tão bom o quanto você deveria ser. Você deveria fazer coisas muito melhores do que você faz. Você deveria ser muito melhor do que você é. Mas nesse mundo caído não tem quem não peque, meus irmãos. Por isso, não se auto-justifique, não se considere melhor do que ninguém, porque ninguém aqui pode se auto-justificar diante de Deus. Eu sei que você não tem sido tão ruim quanto muitas pessoas. Ah, pastor, mas eu não sou tão ruim quanto o Hitler. Eu não sou tão ruim quanto esses perseguidores de cristãos. Eu não sou tão ruim quanto esses políticos desonestos. Eu não sou tão ruim quanto um assassino, um estuprador, um pedófilo. Mas nunca se esqueça que você também não é tão bom quanto você deveria ser. E isso nos coloca em nosso lugar. Isso demonstra a nossa realidade pecaminosa. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a sua verdadeira condição de pecador, Salomão vai lançar um desafiozinho bacana para você e para mim nessa noite. Eu espero que você entenda a proposta de Salomão. Alguém consegue ficar sem pecar, meus irmãos e minhas irmãs, pelo menos um dia? Um diazinho só? Uma hora, 10 minutos. Agora, não é 10 minutos dormindo não, viu? Porque aí é fácil demais. Não vale dormindo não, viu? Assim é fácil demais. E nem deitado numa rede tomando um suquinho de laranja bem geladinho não. Ou dentro de uma piscina, num sol de 40 graus. Aí não vale não. Eu quero que você passe pelo menos 10 minutos sem pecar, num engarrafamento de meio-dia, de 6 horas da tarde no trânsito, chovendo. Eu quero que você fique sem pecar quando você estiver na fila do supermercado que estiver lotado. Eu quero que você fique sem pecar quando você estiver ensinando as atividades escolares para os seus filhos. Eu quero que você fique sem pecar quando você estiver lá esperando o atendimento lá na fila do SUS. Eu quero que você fique sem pecar quando você estiver lá dentro do seu trabalho, com aqueles coleguinhas de trabalho que, se você pudesse, torcia o pescoço deles, com aquele seu chefe bacana. E Salomão vai apresentar aqui, meus irmãos, 3 áreas da nossa vida que nós precisamos fugir do pecado. Primeira parte do nosso corpo que nós precisamos evitar e que nos leva muito a pecar é, sabe o quê? Boca. Versos 21 e 22, Daniel, por favor. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Meus irmãos, vocês já passaram pela experiência? Grupo de WhatsApp da família, colegas de trabalho, vizinhança do condomínio, e você começa a escutar aquele zum, aquela conversa, e conversa vai, e conversa vem, e daqui a pouco você percebe que o seu nome foi citado naquela conversa, naquela reunião, naquele diálogo. Via de regra, o nome que vai ser citado seu aqui vai ser para falar mal de você. Isso acontece no grupo de família, meus irmãos, minhas irmãs. Mas eu queria dar um conselho para vocês. Desconsidere 50% do que você escuta quando estiverem falando mal de você. Você quer um outro conselho? Coloque um filtro nos seus ouvidos e descarte quase tudo que você escuta acerca do seu nome, porque isso vai garantir que você viva uma vida mais tranquila.
Isso vai facilitar a sua vida. Isso vai evitar que você acumule mágoas no seu coração. E quer ver uma outra coisa bacana? Para você filtrar isso tudo? É porque lá no passado, talvez no passado não tão distante, você já tenha falado mal dos outros. Talvez tenha sido você o instrumento da discórdia. Talvez você tenha sido esse canal de confusões, de contendas, de atritos. Talvez tenha saído da sua boca aquela mentirinha, aquela intrigazinha. Por isso, desconsidere pelo menos metade do que você escuta a seu respeito, de quando estão falando mal de você. Mas pastor, dá raiva, eu sei que dá, mas desconsidere. Uma coisa eu aprendi no ministério, meus irmãos, é que os elogios de hoje, a tapinha nas costas de hoje, pode amanhã virar-se, transformar-se em críticas, em raiva, às vezes em ódio. Meus irmãos, guarde seu coração, guarde seu coração. Coloque um filtrozinho nos seus ouvidos e cuidado com a sua boca, cuidado com o que você está falando, porque dependendo do que você fala, isso pode levar você a pecar, e as pessoas que estão à sua volta vão sofrer muito e fatalmente irão pecar também por sua causa. Mas Salomão vai dizer aqui uma segunda área do nosso corpo que precisa que nós tomemos muitos cuidados. Ó, nossa mente, versículos 23 e 24, Daniel. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Você já parou para pensar que você não sabe de tudo? Mas tem pessoas que têm no seu intelecto o seu ídolo. Tem pessoas que têm na sua suposta inteligência o seu Deus. Mas diante de tanto conhecimento no mundo que nós vivemos, meus irmãos, as pessoas até descobriram uma forma de chegar à Lua, ou pelo menos dizem que chegaram. As pessoas com as suas inteligências, construíram submarinos que chegam a lugares muito profundos dos mares, dos oceanos. Mas toda essa inteligência não consegue fazer com que o homem entre no reino dos céus. Toda essa inteligência, meus irmãos, não se compara de forma alguma à sabedoria de Deus. O próprio Deus disse isso, que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Não é que são mais altos, não, são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Sabe como é que você vai demonstrar de verdade que você tem sabedoria? É quando você conseguir dizer: Lena, Lusa, Carol, eu não sei de tudo, mas eu conheço alguém que sabe. O meu Deus sabe de tudo. Eu não, mas Deus sabe. Por isso, você vai demonstrar humildade e sabedoria quando você reconhecer que a sua inteligência é limitada, que o seu conhecimento é limitado, que o seu intelecto é limitado, porque ninguém sabe de tudo. Quem sabe de tudo, quem tem toda a sabedoria, é o próprio Deus. Aliás, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ele sabe de tudo, nós não. Portanto, uma segunda área que nos leva muito a pecar: primeira é a nossa, segunda, a nossa mente.
Mas tem um terceiro, que esse é danado. Esse é complicado. Ó, o nosso coração. Verso 26, Daniel, por favor. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. Homens, desde o tempo de Salomão e desde os tempos passados, o próprio pai de Salomão caiu numa armadilha, numa cilada como essa. Foi por causa de um adultério que a espada não se apartou da família do rei Davi. E Salomão, melhor do que nenhum homem, pode dizer o quão perigoso é cair no laço de uma mulher impura, de uma mulher ímpia e de uma mulher que traz tentações para o coração do homem. Salomão teve, meus irmãos e minhas irmãs, centenas de mulheres, centenas de concubinas, e ninguém melhor do que Salomão para nos dar esse conselho: fuja da mulher ímpia, fuja da mulher que vai tentar o seu coração. Mas homens, esse cuidado não se aplica somente a você e a mim, não. Irmãs, vocês também estão sujeitas a esse mesmo tipo de tentação que Salomão caiu. Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãs. Às vezes algumas mulheres têm em suas casas maridos que não elogiam suas esposas. Algumas mulheres têm em suas casas, em suas residências, maridos que não cuidam, que não respeitam, que não adornam as suas esposas. E aí o resultado, sabe qual é? Uma mulher que não tem um cuidado do seu marido. Quando ela sai das portas da sua casa, chega no seu trabalho, chega no lazer, chega na convivência com amigos, e de repente, aquele elogio que o marido não fez, um amigo faz. Aquele presentinho que o marido avarento não deu, um colega dela dá. Aquele convite para comer fora, para ir assistir um filme, que o marido não faz, o amigo faz. Viu? E sabe qual é o resultado disso? O coração da mulher deixa de estar totalmente voltado para o seu esposo e começa a dar ouvidos às tentações que se levantam, que se insurgem dentro da sua casa ou fora da sua casa. E sabe o que é que vai acontecer com o seu casamento? Ele vai ruir, ele vai desmoronar, ele vai se acabar. Então, minhas irmãs, meus irmãos, fujam das tentações, fujam da mulher perversa, fujam do homem perverso, fujam da imoralidade. Jovens, Diego, Vitor, Thomas, fujam daquele rostinho bonitinho que vai dizer: Vitinho, Dieguinho, Tomazinho, sai da igreja, vamos para as festas. Olha, eu sou melhor do que aqueles irmãos, aqueles crentes lá da igreja. Vamos para a farra. Eu nem vou falar das moças daqui, porque são muito novas ainda. Então, nem se aplica ainda, porque nem estão na idade de namorar. Mas cuidado com o coraçãozinho de vocês. Porque a tentação não escolhe idade. A tentação não escolhe sexo. A tentação não escolhe momento. A tentação não escolhe lugar. Meus irmãos, isso pode acontecer dentro de casa, isso pode acontecer no ambiente de trabalho, isso pode acontecer em qualquer lugar.
Guarde o seu coração da imoralidade sexual. Guarde o seu coração da pornografia. E se por acaso, meu irmão, minha irmã, se você está sendo tentado em alguma dessas áreas, peça socorro em nome de Jesus. Procure o seu pastor enquanto o problema ainda pode ser resolvido. Porque depois que esse leite é derramado, a única coisa que resta você a fazer é limpar o problema. Porque o problema já foi instalado. Peça socorro em nome de Jesus. Procure seu pastor. Chame para um aconselhamento. Pastor, eu tenho vergonha de expor as minhas fraquezas. Eu tenho vergonha de expor os meus problemas. Aí você, às portas de destruir o seu casamento, aí você liga 3 horas da manhã no telefone do pastor. Pastor, meu marido está querendo sair de casa. Pastor, minha esposa está com as malas prontas aqui para abandonar o casamento. Aí você quer que eu faça o quê? Não tem mais o que fazer não, gente. Antes que esse leite seja derramado, procure o seu pastor. Antes que esse problema se transforme numa catástrofe, procure o seu pastor, peça socorro. Não é vergonha pedir socorro. O problema é você ter um casamento esfacelado por causa do seu orgulho, da sua soberba. Salomão vai dizer que o homem que teme a Deus, esse vai se salvar. Mas aquele que não quer ouvir conselhos, aquela pessoa que quer viver por conta e risco e quer experimentar esse mundanismo, sabe o que é que vai salvar para ele? Ó? Simples assim. Simples assim. Você vai ter a sua vida destruída. E aí não adianta ficar chorando as pitangas para o pastor, ou para um amigo muito próximo, ou para a família, que ó, já fui. Não tem mais jeito não. Esse é o mundo caído que nós vivemos, meus irmãos, minhas irmãs. E esses são os problemas que as pessoas caídas enfrentam em suas vidas. Mas no finalzinho desse texto, Salomão chega a uma conclusão. Versículo 27, por favor, Daniel. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser. Sabe o que foi que Salomão descobriu? Versículo 29, é que Deus fez o homem justo, mas o homem foi em busca de muitas o quê? De muitas o quê? Meus irmãos, você duvida que Deus fez o homem bom? A mulher boa? Deus fez um mundo sem pecados. Deus fez tanto homem quanto mulher conforme a sua imagem e semelhança. Deus colocou esse homem e essa mulher puros no jardim do Éden, sem pecados, sem falhas, sem máculas, sem transgressões, sem impiedades, sem mentiras, sem hipocrisia. Mas os homens, o homem e a mulher se conformaram com essa realidade. O homem quis ser igual a Deus. O homem quis ser igual a Deus, tão poderoso quanto Deus. E por causa do seu orgulho, e por causa do seu pecado, da sua desobediência, o homem foi em busca de muitas intrigas. E é por isso que a realidade que nós vivemos, meus irmãos, é essa. O mundo gemendo por causa do pecado, esperando desesperadamente pela transformação, pela redenção, que só vai acontecer com a segunda e última vinda de Cristo Jesus.
Porque enquanto Cristo não voltar, meus irmãos, ainda que sejamos redimidos, ainda que tenhamos os nossos pecados perdoados, nós ainda continuamos pecando, nós ainda continuamos falhando e sofremos as consequências dos nossos erros. E Salomão termina, meus irmãos, esse texto com uma intriga, uma polêmicazinha, para a gente poder sair daqui da igreja hoje com o coração um pouquinho mais aliviado, entendendo o que de verdade Salomão quis dizer aqui. Quer ver? Para as irmãs não ficarem com raiva de mim, mas para entender de verdade o que foi que Salomão disse no versículo 28. Ele disse que entre 1000 homens ele só achou um justo, mas entre as mulheres ele encontrou quantas? Gente, Salomão era machista, né? E a Bíblia é machista, irmãs? É não, viu? Para depois alguém escutar essa pregação aí nas redes sociais e dizer que pastor Luciano é machista, ou que a Bíblia é machista, ou que Salomão era machista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque não entendeu direito o que Salomão está dizendo aqui. Pergunta. O pessoal de gestão aqui é bom de números, né? Se você faz 1000 xícaras de café de água marinho e você só acerta uma, depois você faz mais 1000 xícaras de café e você não acerta nenhuma, isso não faz muita diferença? Uma em 1000 e nenhuma em 1000 faz muita diferença? Faz não, gente. Salomão não está dizendo que homens são melhores do que mulheres, de jeito nenhum. Homens e mulheres são iguais perante Deus, só que com funções diferentes. Salomão não está dizendo que homens são superiores a mulheres, absolutamente. Deus capacitou a todos com o Espírito Santo, o Espírito Santo é um só. Mas o que provavelmente Salomão está dizendo aqui, olha, eu vou falar isso aqui com base na minha experiência. Eu procurei entre 1000 homens, mas sabe de uma coisa? Porcentualmente, uma pessoa em 1000 é 0,1%, gente. Ou 0,1%, ou zero total, não vai mudar muita coisa não. No final das contas, Salomão já tinha dito no versículo 20, há quantos justos, Daniel, no versículo 20? Nenhum. Salomão no versículo 20 diz que não há um justo. No versículo 29 ele vai dizer a mesma coisa. Não há um justo, tem nenhum. Todos foram em busca de intrigas, homens e mulheres. O que Salomão diz aqui para você e para mim nessa noite, meus irmãos? Olha, infelizmente, eu, Salomão, não tive competência para escolher uma esposa adequada entre 1000 que tinha dentro do meu harém. Não tinha nenhuma que se aproveitasse. Sabe por quê? Porque foram essas mesmas mulheres que levaram o rei Salomão a pecar contra o seu Deus. Então essa era a realidade de Salomão, meus irmãos. De forma alguma ele está criticando as mulheres, falando mal das mulheres. Ele está falando da sua própria experiência. Salomão foi tão falho, mas tão falho, que se casou 1000 vezes e não acertou em nenhuma. Ou caba da mão para escolher mulher, acaba cheia. Ou caba da escolha errada, misericórdia. Ela procurou 1000, não achou uma, irmã Cleide. Oi? Caba da escolha errada da bexiga. Tá doido. De quebra ele ganhou 1000 sobras. Eita, Bíblia. Toma, besta. Mandou escolher errado. Resumindo, meus irmãos, chegando no final da pregação dessa noite,
algumas aplicações que nós podemos trazer para nossas vidas. Lembre-se, não seja autodestrutivo e também não queira se auto-justificar diante de Deus, porque Deus não vai aceitar isso não. Se você quiser ser autodestrutivo, você vai estar prejudicando a você e as pessoas que estão à sua volta. Mas uma vez que você quer se auto-justificar diante de Deus, Deus vai chegar para você e dizer: você está perdendo o seu tempo, porque a sua justiça, para mim, é trapo de imundície. Então, não queira tirar onda comigo não, porque você não se cria diante de mim, diz o Senhor. Então, aprome sua vida, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo caído, meus irmãos. A segunda aplicação que nós podemos e devemos fazer em nossas vidas: cuidado com a sua boca, cuidado com o que você está falando, porque as palavras que saem da sua boca podem representar vida ou morte, bênção ou maldição. Cuidado com a sua boca, cuidado com os seus pensamentos também, porque às vezes os seus pensamentos errados podem levar você a tomar atitudes, a tomar decisões equivocadas, precipitadas. Isso vai prejudicar você e as pessoas a quem você ama. Cuidado com o seu coração, cuidado com as tentações que tem na sua vida, porque essas tentações podem afastar você de Deus, podem causar um verdadeiro desmantelo na sua vida, no seu casamento. Fujam, homens e mulheres, fujam de pornografia, fujam de imoralidade, fujam de adultério, fujam do mundanismo, vivam para a glória de Deus. E finalmente, entendam que nesse mundo nós só temos uma escapatória, porque só existiu um homem completamente justo: Cristo Jesus. E foi por causa da justiça de Cristo Jesus que naquela cruz do Calvário Ele tomou sobre si a nossa morte e nos deu em troca a sua vida. Ele tomou sobre si os nossos pecados e em troca nos deu a sua justiça. É por isso que hoje você pode se considerar justificado, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Se hoje você é um habitante do reino dos céus, é porque Cristo comprou a passagem, o seu passaporte. Porque se dependesse de você, você estava perdido. Por causa da justiça de Cristo, é por causa da vida e da obra de Cristo, é por causa da graça de Deus, o Pai, é por causa da misericórdia de Deus, o Pai, é por causa da intervenção do Espírito Santo na sua vida, convencendo você da justiça, do juízo e do pecado, que muitas vezes você evita de tomar decisões precipitadas. Por isso, meu irmão, minha irmã, volte-se para Jesus. Mesmo nesse mundo caído, saiba que se você se render total e exclusivamente a Cristo, e se você aprender a depender totalmente dEle, saiba que a sua vida nessa terra debaixo do sol vai ser menos complicada do que se você quiser viver conforme a sua justiça e conforme a sua verdade. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.